agradeço o honroso convite que me é feito por todos os responsáveis e organizadores do evento e desejo que tenham sucesso, né, numa temática complexa, difícil, extensa, né, como a que se está propondo. Eu venho rever alguns amigos, alguns colegas, alguns ex-orientandos, ex-orientandas, né, e também volto assim com alegria, porque a história da geração universitária a qual eu pertenci, né, viveu 64, eu vivi a fundação de Brasília, né, no radinho, o dia inteiro ouvindo a fundação de Brasília, transmitida pelo rádio, né? Aí 64, 68, quando já o universitário conhecia as histórias da UNB e da repressão. Posteriormente vinha morar com o Ernestina Guimarães, né, que tem uma tremenda trajetória no movimento estudantil, e aí fizemos várias trocas, né. E um dia, depois de tantas coisas, acabei indo trabalhar na Unicamp, né? Cheguei lá em 1981, no momento em que a Unicamp sofria seriamente a intervenção do Paulo Maluf. Um momento caótico na vida da universidade, ficamos 6, 7 meses, né, com tudo parado, com interventores nomeados, né, e uma situação que depois demorou anos para se recompor dentro de um quadro de normalidade, né. Aos poucos eu fui descobrindo também a própria história da Unicamp, né? E é fundamental na sua fundação a pessoa do Zeferino Vaz, né, que foi levado da UNB para lá para montar a Universidade Estadual de Campinas, já não mais dentro do projeto que a UNB havia sido gestada, né? Ela foi pensada no quadro do nacional desenvolvimentismo e com todos os elementos de movimentos populares que antecederam a fundação da UNB. O Zeferino foi para lá como Paulo Mandado da ditadura, né, já para montar uma universidade que deveria corresponder ao projeto socioeconômico e político que o governo civil-militar representava, né? Daí toda a grande aliança com as multinacionais, né? Toda uma definição de quais seriam as áreas prioritárias da Unicamp e do que a Unicamp se alimentaria do ponto de vista financeiro e
o que ela daria em retorno para aquele projeto, né? Então, se na origem as coisas aconteceram nesse direcionamento, o fato é que a universidade foi pensada muito mais para a pesquisa do que para o ensino, né? Então, tradicionalmente, a Unicamp sempre teve uma população de alunos muito maior na pós-graduação e, consequentemente, menor na graduação, né? Às vezes, assim, numa proporção até de 3:1. Quer dizer, então, essa característica se mantém, né? E hoje, com o lato sensu, talvez fique ainda uma proporção numérica ainda mais maior, né? De qualquer maneira, estou lembrando disso para dizer, olha, ela não foi pensada como uma faculdade de educação, né? Aqui, o professor que nos antecedeu já disse que o Alício Teixeira pensou na universidade em vários momentos e influenciou, né, na fundação da Faculdade de Educação da UNB. A Unicamp não foi pensada como essa Faculdade de Educação. Mas um problema prático que, por conta de exigências, né, passou-se a ter que diplomar os bacharéis como licenciados. A maior parte da própria Unicamp, a maior parte da própria universidade. Então, às pressas e de forma orgulhosa, porque os professores da Unicamp iam fazer a licenciatura na PUC de Campinas, então, às pressas e de forma orgulhosa, nós vamos criar uma faculdade de educação aqui para licenciar, no primeiro momento, os nossos docentes, né? E é muito interessante porque uma grande quantidade de docentes que ainda lá se mantêm se licenciaram, eram bacharéis nas suas respectivas áreas. E aí se licenciaram na Faculdade de Educação, né? Um pouco também na contramão da história das faculdades de educação que já existiam e que se pautavam evidentemente pelo curso de pedagogia, né? Porque a pós-graduação no formato que nós praticamos, ela é posterior a 1968, né? Que é com a Lei 5.540 e com a instituição da pós-graduação nesse formato que a gente tem, né? Herdada de lá ainda. Então, diferente dessa tradição do curso de pedagogia, a Unicamp só vai instaurar o seu curso de pedagogia bem mais tarde, né? E depois de ter mais ou menos atendido a emergência das licenciaturas do próprio corpo docente, né? E aí, aos poucos, vem a licenciatura, que ora ficou na faculdade, ora ficou nos institutos, né? E que hoje está lá dentro de uma situação extremamente confusa, porque uma parte é, outra parte não é, né? E há vários cursos que são dados em conjunto, né? Mas é uma permanente discórdia entre os institutos e a faculdade, né, sobre a quem cabe, a quem compete
esse tipo de formação. E no fundo a discussão nem é muito educacional. No fundo a questão é quem vai ter mais dinheiro, porque quem tiver mais aluno tem mais dinheiro, né? Quem vai poder contratar mais professor, e isso faz parte do conjunto das relações políticas dentro da universidade, né? O fato concreto é que na Unicamp a Faculdade de Educação é 0,01 em termos de orçamento, né? A física já se vangloria de ter um orçamento que seria, por exemplo, em relação à Faculdade de Educação, que é 0,01, a física se vangloria de ter um orçamento de 100, né? Com recursos da universidade. Mas se vangloria mais ainda porque ela capta recursos externos na ordem de 500. E a Faculdade de Educação, que é 0,01, não capta nada, né? Então fica extremamente desigual o conjunto das relações institucionais, né? De qualquer maneira, eu por lá fui ficando, né? E agora em julho eu me aposentei, né? Eu me aposentei depois de ter ficado 31 anos na Faculdade de Educação. A Bária falou, 8 como diretor, né? E também já estava completando 42 de magistério, né? Então, peraí, vamos com calma, vamos pensar um pouco na vida, né? Mas aconteceram algumas coisas assim muito interessantes por conta dessa aposentadoria, né? Primeiro porque as pessoas insistem, não, está em condições de ficar, está sadio, está pensando, acho que mais ou menos, né? E, então, está precisando de gente, já acumulou experiência, vamos lá e tal. Mas eu comecei a trabalhar isso comigo mesmo, né? Falei, peraí, como é que fica esse negócio? É estranho, né? É esquisito tudo isso. Mas aí eu comecei a base de memorial, né? Eu já tinha escrito os memoriais para concurso, então eu comecei a lembrar as pessoas, né? Olha, quando a gente trabalhava aqui nos anos 80, a Unicamp tinha um horário assim rigoroso para abrir as portas, né? Às 7h30 da manhã, e um horário rigoroso para fechar as portas às 17 horas. Não tinha nenhuma atividade noturna, nenhuma. E eu me lembro bem que os professores iam chegando por volta das 7h20, das 7h15. Uma grande parte vinha a pé, porque morava no entorno do campo. Iam se encontrando ali na porta, que ia ser aberta exatamente às 7h30. Né? Começavam a conversar, até que o funcionário vinha lá, abria a porta. A gente entrava, né, aquele bando de professores, que não era um número ainda tão grande, e nos corredores, cada um ia abrindo sua porta, entrando, né, bom dia, bom trabalho, e ali você passava o dia de sala em sala, conversando. O que você está lendo? Né? O que você está escrevendo? Lê isso aqui para mim, dá uma ajudada, não sei o quê, né? E você transitava até chegar a hora do almoço, fechava a sala, saía, ia todo mundo no bandejão,
comia no bandejão, voltava, trabalhava até às 5, fechava, ia tomar uma cervejinha nas cantinas da universidade, hoje é expressamente proibido, né? Não pode, entendeu? Não pode, né? Nem seca. Então tomava-se uma cervejinha, continuava um bom papo e até amanhã, às 7h30, nós vamos nos encontrar de novo. Bom, hoje é inconcebível, porque eu continuava fazendo o horário antigo na Unicamp e eu fico semanas no meu corredor sem nenhuma porta de colega abrir. Cadê o fulano? Ah, está em Portugal. Cadê o fulano? Ah, está na Espanha. Cadê o fulano? Ah, foi para a Colômbia. Cadê o fulano? Está de licença prêmio. Cadê o fulano? Está de licença saúde. E o fulano? Ah, o fulano pirou. Pirou, vai demorar para voltar, né? Foi o estresse, ele pirou, vai demorar para... Então eu fico semanas na sala aberta e começo a responder, pela ausência dos outros, todos os atendimentos que vêm ali, né? O professor não está aí? Não, não está. Faz tempo que ele não sei. O senhor podia me ajudar? Né? Então, como há um outro formato de vivência institucional, você também passou a ter outra cultura. Você passou a ter outra cultura, né? Aí eu disse, olha, é muito difícil você querer sobreviver nessa solidão. Aí qual que é a resposta que você vai ter? Não, fala com a gente pela internet, fala com a gente pelas redes sociais, né? Vamos lá, online, direto, toda hora, o que você quiser você pede, você fala, né? E os alunos vão na mesma direção. Professor, posso mandar um e-mail? Professor, posso mandar o trabalho assim? Fala, não, eu quero te ver, eu quero o trabalho aqui impresso, na minha mão. Ah, professor, o senhor não lê no computador? Não, leio, mas não gosto. Traz impresso, né? Professor, mas vai demorar para eu vir na universidade. Mas o que você tem que fazer? Você não tem que vir na universidade? Né? Quer dizer, então, nós criamos uma condição tão radicalmente diferente que outro dia, sempre por conta da aposentadoria, né? Eu disse lá para os colegas, olha, estou percebendo aqui do que restou do departamento, que esse é outro problema. A Unicamp parou de contratar. Então éramos 24 no departamento de Filosofia e História. Hoje somos, com a minha saída, ficaram 11. É o limite para o departamento funcionar. Menos um, o departamento tem que se integrar ao outro, né? Então você vai secando o quadro docente. Hoje funcionam mais de 20 cursos noturnos e o quadro sendo diminuído. Então, é claro, se você vai dar aula na quinta-feira à noite até às 11 horas da noite, você não quer ir na sexta de manhã, né? Não, mas não tem professor, você tem que ir na sexta de manhã, né? Então você vai ficando... Eu estava comentando com eles, né? Eu falei, olha, dos 11 que restaram, todos já doutores, alguns são até titulares da universidade, né? Eu falei, dos 11, todos foram meus alunos. Todos. Né? Pode pegar, você conhece eles. Todos foram meus alunos. É um sinal interessante de que a instituição formou seus quadros, não eu, né? A instituição formou seus quadros, mas tem uma diferença radical.
eu sou o último daquela geração dos 24 que estou saindo, né? E que nos identificávamos por não ter escrito dissertação e tese no computador. Eu era o último daquela geração. Eu escrevi na caneta, depois foi para a máquina digitar, né? Na maquininha Olivetti, depois no papel extenso, depois rodaram no mimeógrafo, correto? Você vai falar, bom, claro, as coisas mudaram. Sim, mas as coisas não mudaram só aí. A mudança é muito mais radical, a mudança é muito mais profunda. A Raquel foi minha aluna na pedagogia. Não é, Raquel? Na pedagogia, né? Então, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você teve uma revolução tecnológica, sem dúvida nenhuma. Isto criou uma outra cultura, né, que veio para dentro da academia, e isto alterou profundamente as relações pessoais, as subjetividades e a forma de pensar a própria educação, né? Então, quando eu fui diretor no primeiro mandato de 4 anos, houve uma imensa comemoração porque eu consegui comprar para a administração 3 máquinas de escrever eletrônicas. Sabe aquela de esfera? Já tem gente que não sabe. Né? 3 máquinas. Foi uma festa imensa, todo mundo passou lá para ver, e quem ia usar foi fazer curso, né? Para ver como é que ia fazer funcionar aquilo lá. No segundo mandato, eu consegui comprar 3 computadores desse tamanho, assim, ó, imenso. Acho que você conheceu. Ela conheceu, né? Que era para administração, e que, como eu estava na direção, fui contestado porque não deveria ter comprado para a administração, e sim para suporte pedagógico, né? E aí eu falei, nossa, mas é que nunca ninguém falou isso de discutir computador para suporte pedagógico, não tem essa discussão na faculdade de educação, né? Mas você não tinha nenhum instrumento lá, como é que você ia fazer a discussão de usar o instrumento como suporte pedagógico, né? Enfim, não é o caso de fazer memórias, né? Mas é o caso de se dizer, olha, as faculdades de educação, e cada uma tem sua história, cada uma tem seu jeito, né? Não dá muito para fazer comparações, elas quase que na sua totalidade passaram por mudanças tão profundas que implica, eu não vou dizer numa ruptura, mas implica numa permanência e não desse passado, né? Quer dizer, a situação é conflituosa, ela é difícil, até no que é mais essencial. Qual é o comprometimento do professor com o seu aluno? Você vê alunos procurando professores dias, sentado nas portas dos corredores, horas e horas. Meu professor marcou. Mas deve ter tido algum problema. Você vê dias, horas, coisa profundamente naturalizada. Sabe por que é naturalizada? Porque foi o trânsito.
Me atrasei. Furou o pneu. Né? Então, entra num profundo processo de naturalização. A educação à distância pode resolver um monte desses problemas aí. Né? Pode apaziguar um monte de consciências. Não estou querendo dizer que seja isso. Eu estou dizendo, pode também fazer nessa direção. Né? Bem, quanto tenho aqui? Fala lá. Fala, tá. Uma rápida síntese, porque não dá muito para entrar em detalhes, né? A existência, vamos dizer, institucional da Faculdade de Educação do Brasil é só a partir do Estatuto das Universidades Brasileiras lá de 31, né? Quer dizer, é ali que você começa a fazer a previsão do Francisco Campos, né? Para a possibilidade dessa instituição. Estamos lá no momento da Revolução, chamada Revolução de 30, né? Os pioneiros que já foram lembrados aqui hoje estavam na praça, né? Vão de fato fazer o manifesto de 32 e um chamamento, né, para a relevância da educação na construção de uma sociedade, né? E com o Estatuto das Universidades, o Estado, né, ele de certa forma começa a chamar para si obrigações que antes ele dispensava de tê-las, né? E eu acho isso uma coisa muito importante, até porque eu brigo muito com os meus alunos. Eu me aposentei, mas ainda não percebi, e continuo fazendo todas as orientações, né, que ficaram. Então, eu acho isso muito importante, perceber que o Estado chama para si atribuições que antes ele não desejava tê-las. Então, vocês podem fazer a análise de todo o processo, né? 30, 32, Constituição de 34, de 37, depois, logo 46, o pedido da LDB, a tramitação até chegar a 61, a reforma de 68, 71, a reformulação da LDB, e assim por diante, né? Até chegar aos dias de hoje. O Estado cresce de forma fundamental, assumindo papéis que não tiveram no passado sobre todas as instâncias educacionais, né? Mesmo na reforma de Estado neoliberal, que a gente diz que o Estado ficou mínimo, né? Ou tentou se minimizar, subrepticiamente, nunca houve tanta ditadura sobre a educação como há hoje, né? Às vezes eu falo, olha, durante a ditadura militar a coisa era tão explícita e escrachada. Hoje não, né? Hoje ela tem mecanismos sofisticadíssimos de controle, de direcionamento, de monitoramento das agências, do Banco Mundial, da Unesco, da ONU, né? E a gente está correndo aí fazendo as tarefas que pode mudar o governo, não tem problema não, mas o rumo é o mesmo, né? Você vai numa sequência de cumprimento de tarefas que estão acordadas dentro da lógica da globalização, né? Mas eu
do meu vocabulário, chamar universidades, escolas, enfim, qualquer instituição de ensino, risquei do meu vocabulário de chamá-las de públicas. Não chamo. O conceito que eu considero correto é universidade estatal, escola do Estado, de qualquer nível. Se quiser entrar no detalhe, de um Estado capitalista. Quer ir um pouquinho mais para frente? De um Estado capitalista de democracia burguesa. Chamar o que de público? Não é a escola pública que está perdendo seus espaços para o processo de privatização. É a escola do Estado que usa o recurso público para passar a educação para a rede privada. Né? E tem programas aí mirabolantes, maravilhosos. Semana passada eu fui numa banca lá na Federal de Campo Grande sobre como é que se dá a compra dos livros didáticos. Né? Entrar lá no fundão desse mundo aí e começar a ver quantos milhões o governo federal repassa para 4, 5 editoras no Brasil, que são todas associadas a capital externo, né? Com ações na bolsa, e que não tem licitação. Por quê? Porque se o livro didático for este aqui, só aquela editora tem. Então, se você escolher esse da editora tal, você... Né? Veja, dinheiro público que vai para o setor privado, como vai o dinheiro do ProUni para as instituições privadas, quase sempre de periferia. Quase sempre de periferia. Né? Então, essa é a política de Estado, para a escola do Estado. Se a gente quiser falar de democratização, e até podemos falar depois, né? A gente vai ter que falar que, no limite, nós só vamos poder democratizar isso com uma revolução. Ah, mas está fora de moda falar de revolução, né? Está completamente fora de moda. Isso é coisa lá dos jurássicos, socialistas, comunistas, marxistas, né? Por que está fora de moda? Porque você tem uma guerra ideológica que sedimenta a política, que está na base do neoliberalismo e do movimento cultural pós-moderno. Né? Então, hoje, você chegar numa faculdade de educação e disser para os alunos assim: olha, a própria política educacional é considerada arcaica, o estudo da política. Por quê? Porque está tudo despolitizado. E aí, o que acontece, né? O professor Arlindo falou aqui: olha, são tantos programas, são mesmo. Se você entrar lá no site, você fica bobo de ver a quantidade de programas, né?
é que levam a passar o dinheiro que é de origem pública para o setor privado. Então, no fundo, o que é mais traumático hoje para as faculdades de educação e para a universidade como um todo? É a privatização por dentro e por fora. Por quê? Você vai fazer pesquisa? Veja lá qual que é o edital da CAPES. Veja qual edital que vai dar dinheiro. Correto? Isso é ou não é um controle de direcionamento da pesquisa? Volta lá naqueles professores que eu falei que chegavam às 7h30 e tal, vê se alguém tinha bolsa de algum lugar do mundo. E as pessoas escreviam. Mas lançar um livro era um evento quase como o jogo do Corinthians hoje. Né? Eu sou corintiano, claro. Né? Mas lançar um livro, porque olha, são 5, 6, 7 anos escrevendo esse livro, pensado, refletido. Né? Hoje você faz a tese, pega R$3.500, manda imprimir 100 exemplares, ganha o selo da editora, pronto, vende. Né? Entrou lá na CAPES? Entrou, está lá contabilizado. Qual a qualidade desse trabalho aí? Não sei. Não sei. Não sei. Mas você tem a cobrança produtivista. Né? O professor hoje na universidade é igual galinha de granja, né? Botar um ovo por dia e o destino é virar caldo Knorr. Esse é o resultado. Né? Por quê? Porque se você não fizer o relatório, se você não for produtivo, você vai sair do programa. Nem entra. O aposentado sai do sistema. Sair do sistema. Né? Então, você tem problemas de fundo para discutir a faculdade de educação. E, evidentemente, não é por conta só da sua especificidade. É pensar o ensino, né? É pensar a aprendizagem, é pensar as alternativas pedagógicas. Claro que tem a sua especificidade, mas dentro de um mecanismo cruel. Né? Então, você não tem grandes espaços para o pensamento crítico. Hoje é uma festa aí nos eventos de educação, né? As pessoas vão correndo na hora de falar, falam correndo, saem e não participam do debate. É na ANPED, é na SBHE, em todo lugar. De preferência que se faça lá naquelas cidades do Nordeste com praia, com tudo isso, né? É caro, mas é legal pra caramba. É caro, mas é legal. As pessoas não ficam para os debates. Rotulam, né? Marxista, já era. Vamos embora. Né? Passa lá no... nova história? Não, também não serve. Né? Prestem atenção. As teses submetidas ao produtivismo, ao curto espaço, cada dia mais curto espaço para serem produzidas, elas também são cada vez mais micro na temática e no enfoque e sob a inspiração pós-moderna. Correto? Podem fazer o levantamento, vejam lá. Olha, não dá para fazer uma tese com uma abordagem macro. Por que não dá? Olha, não dá porque não vai ter dinheiro para ser financiada, não dá porque o tempo é curto,
não dá, porque a hegemonia, que a Lúcia Neves trabalha tão bem, né? A hegemonia da nova pedagogia barateia a produção do conhecimento. Então, se estuda tudo na educação, tudo, desde que numa perspectiva cada vez mais micro e numa perspectiva cada vez mais determinada pelo próprio objeto estudado. Eu nem vou entrar naquelas tendências assim, né? Criar condição para muita briga, né? Aquelas tendências assim, olha, deixa o seu coração falar na tese. Deixa. Ama o objeto e vai. Né? Navega. A sua subjetividade tem que se expressar, dar margem, tudo isso. Quer dizer, o comprometimento com o rigor científico, ele está em descrédito. Né? Aí como é que a gente vai entender? Estou dando saltos mortais aqui, senão... Como é que a gente vai entender a dubiedade das diretrizes curriculares do curso de pedagogia? O Saviani tem uns textos lá interessantes. Ele diz, olha, a concepção pós-moderna, neoliberal, atravessa aquilo o tempo todo. Então, ele faz até a indicação dos termos que são usados, né? Aqueles termos que entram na moda. Quer dizer, então você tem que falar de permanência. Se você não falar de permanência, você não está atualizado, né? Você tem que falar em desconstrução. Se você não falar em desconstrução, você é jurássico, né? Você tem que falar em ecologia. Se a educação não falar em ecologia, não está falando de nada, né? Então, Saviani mostra, desde o uso da terminologia até a própria concepção de educação, como que as diretrizes curriculares da pedagogia é extremamente generosa e exaustiva no secundário, e como que ela é mínima no fundamental, que é definir a própria concepção de pedagogia, né? Então, a gente fazendo teses micro, a gente não vai compreender por que esta diretriz curricular foi a última a sair, né, de todas as licenciaturas, não foi isso? E 10 anos depois, por quê? Aqui foi citado hoje também, né? Veja, não estou discutindo com o professor não, estou só lembrando, ele já citou o Plano Nacional, o PNE. Por que está 2 anos lá? Não era para começar a entrar em vigor em 2011? 2010 ou 2011? 2011, né? Mas o que o Lula fez? Mandou na véspera do Natal o PNE, né? E na véspera do Natal que terminava o mandato dele.
Ele não tinha mais um ano de governo pela frente. E está lá sendo discutido, né? Está se arrastando. Quer dizer, por que será? O que as faculdades de educação têm a dizer sobre isso? Sobre esse engodo de fazer o PNE dentro desse formato, né? Quando terminou a CONAI, deu um monte de esperança. Tinha também desavenças, desacertos, mas era um documento, vamos dizer assim, progressista, e que pensava muito como fazer a relação da formação de professores, né, em nível superior e a realidade das redes estatais. Lá fala pública, eu falo estatal, das redes estatais, né? Como fazer essa relação, que vínculos estabelecer, né? Então, a formação do pedagogo já foi lá na origem algo somente técnico. Era um técnico em educação, né? Depois, e a pedagogia era o quê? Era uma licenciatura como as outras, de 3 anos. Tanto é que ficou famoso o esquema 3+1, né? Porque aí você fazia mais um ano para ter a licenciatura, né? Os bacharelados eram 3, com mais um você fazia a licenciatura, era 3+1. Mas formava o técnico. Depois você vai evoluindo numa dimensão de formar docente. Qual a questão? Eu digo questão. Tem lugar? Tá. Eu já tá. Qual é a questão que vem se perpassando nas faculdades de educação nos últimos 30 anos? Como é que se concilia teoria e prática? Faz 30 anos que as faculdades de educação discutem isso. Como se concilia a formação teórica e a formação prática? Bom, será que nós não estamos ainda em condições históricas de responder a isso? Ou nós estamos usando modelos de análise que são incapazes de responder a isso? Ou que não querem responder a isso? Porque a gente precisava pensar também a partir das pedagogias não hegemônicas, dos modelos não hegemônicos, né? Enfim, uma outra coisa que abateu as faculdades de educação, não estou dizendo no sentido negativo, pejorativo, mas é um fato real, Durante muito tempo, a população que ia fazer pedagogia eram os professores primários que haviam se formado normalistas e que por várias razões podiam ir fazer, desejavam fazer a licenciatura em pedagogia. Ali tinha um elemento importante: os cursos normais não eram desprezíveis, na formação, né? E aqueles professores que iam fazer a pedagogia tinham imensos conhecimentos práticos. Isso mudou ao longo do tempo e hoje é uma das coisas, né, difíceis depois que você está 30 anos na universidade.
E hoje chega a menina com 16 anos, com 17 anos, eu vim fazer pedagogia. Eu quero ser educadora. Tudo bem, um direito seu, não vamos discriminar. Mas veja, não tem nem história de vida, né? Para dizer, olha, ela sabe o que ela está querendo fazer, né? E aí a faculdade de educação diz, bom, ela precisa de conhecimento teórico, é importante, é fundamental, né? Tem que conhecer história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação. Aí tem faculdade que faz umas coisas assim, não, aqui é tudo interdisciplinar, aqui é tudo transversal, meleca. Interdisciplinar, transversal, 99% das vezes é absoluta falta de rigor. Todo mundo faz, tá? Ninguém faz. Então veja, o público que frequenta hoje as faculdades de educação, principalmente as faculdades estatais, acaba tendo um certo privilegiamento por estar indo às melhores faculdades, queiramos ou não, do país, são as estatais, né? E ao mesmo tempo, este público, em geral, tem uma certa elitização cultural, né? Por exemplo, eu não vou falar por aqui, porque eu não tenho dados daqui, mas por mais diferente que seja a origem social do aluno de pedagogia da Unicamp com o aluno de medicina da Unicamp, que dá, né? Os vestibulares mostram isso, né? Por mais diferente que seja, então, a origem socioeconômica da medicina, que cada vaga é disputada por 100, aqueles 100 que entram, que são 100 vagas, né? Tem um estrato social muito alto, comprovadamente, né? Na pedagogia, a proporção é 1 para 30. Só que o extrato social dos que entram na pedagogia é extremamente inferior aos da medicina, né? Então isso vai ter implicações do ponto de vista cultural, social, bagagem, enfim, né? Você tem uma série de problemas aí que não se resolve numa mera discussão educacional, né? Tá bom, Avádia, eu vou pagar. Já vou pagar. Que horas são? Já falei 1 hora? Caramba, não falei nem de democracia. Bom, não, tudo bem, vamos, vamos respeitar. Não, é que a questão foi lembrada da questão da democracia por conta da gestão, né, da universidade, da gestão das faculdades, né? E a Avádia falou que eleito para 2 mandatos, né, consulta direta, mas num momento em que a universidade vivia uma imensa
politização. Né? Por quê? Tem uma explicação. Aquela geração que me acompanhava no momento em que eu fui diretor, toda ela passou pelo movimento estudantil. O movimento estudantil dos anos 60, né? Da resistência, da UNE, dos congressos da UNE na clandestinidade, dos nossos cursos fechados. Né? Meu curso de filosofia acabou. Estava fazendo filosofia e o curso acabou. Né? Da repressão. Quer dizer, todo mundo tinha uma história de vivência política. Aquela aluninha que chega de 16, 17 anos na pedagogia, ela nem votou ainda, não tem interesse em partido político e ela gasta 5 horas do dia no Facebook. Entendeu? 5 horas do dia está no Facebook, se informando pelo Facebook, conversando. Né? Então, a gente tinha história de política, né? A gente tinha história de militância, entendeu? De vivência. Então não é assim tão simples. Na questão da democracia hoje, eu gosto muito de certas posições que a Maria Helena Chauí defende, né? Por quê? Primeiro, porque ela diz assim, olha, se você quiser levar a sério essa questão da democracia na universidade estatal, né? Se a gente quiser pensar uma alternativa para isso que o Estado faz, né? A gente tem que exigir que o Estado não tome a educação pelo prisma de gasto público, e sim como investimento social e político. O que só é possível se a educação for considerada um direito e não um privilégio. E aí a gente poderia acrescentar: a educação não é um mero serviço do Estado. Por quê? Porque ele se arvorou em educador. O Estado está aí educando. Por isso que eu falo, a escola do Estado não é ruim, não. É uma escola muito boa. Ela está fazendo aquilo que é para ser feito. Né? O povo tem que ter essa educação aí. Por que vai ter outra? Por que vai ter outra? E eu disse, poderíamos acrescentar que não é um serviço, e hoje é terrível, né? A educação não é uma mercadoria, mas todo o movimento do capital é na mercantilização da educação. Desde as novas tecnologias, tem milhares de escolas com computadores encostados, fechados, nunca usados, vai vender o computador, né? Tem milhares de escolas com as lousas modernas, tecnológicas, em que nenhum professor sabe usar, então fica lá, não pode, né? Mas vendeu. E ninguém sabe também que, se usar, que alteração qualitativa vai dar. Ninguém sabe. Porque esse é um universo que não tem teses, dissertações empenhadas numa visão macro, fazendo. Pode ter um ou outro, né?
é necessário, volto aqui na ideia da Chauí, né? O núcleo da relação democrática entre Estado e universidade é a democratização do fundo público ou a riqueza pública, o que significa investi-lo não para assegurar a acumulação e a reprodução do capital. Eu falei lá atrás, se a gente for radicalizar, a gente tem que falar de revolução. Então, toda a lógica do que se chama políticas, mas que são os programas, vão na contramão disso. Por quê? Porque o processo de privatização é um fato cotidiano. Agora, as universidades privadas já põem as suas cotas nas bolsas de valores. Não é isso? Compra-se por cotas, né? Então, eu acho que é como pegar o livro lá do Mésaros, né? O que seria a educação para além do capital? O que seria uma faculdade de educação para além da lógica do capital? Ah, nós vamos voltar a ler Marx. Nós vamos... Pode continuar lendo autoajuda também, Paulo Coelho, não tem importância. Mas, por favor, vamos ler os clássicos. Sem os clássicos, você não constrói uma cultura sólida. Então, teríamos que pensar nessa dimensão. A hegemonia do neoliberalismo, e aí que eu lembrei da Lúcia Neves, faz com que haja um consenso hoje. Não dá para mudar. Não dá para mudar. E o que uma faculdade de educação tem que fazer quando a CAPES baixa as normas que baixa e a gente faz reunião para correr para atender a norma? Se a gente não atender, nós vamos cair na contagem, nós vamos perder aqui, vamos perder bolsa, vamos perder verba. E aí a gente fala assim: ah, mas são os colegas nossos que estão na CAPES. Sim, são os colegas nossos que estão na CAPES. O consenso passou a ser subjetivo. A gente não vê possibilidade de ir contra. Não vê possibilidade de ir contra. Então, eu acho que a faculdade de educação tem desafios internos na questão da formação, mas ela tem desafios imensos na sua relação com a própria universidade. E se ela quiser se entender e entender essa relação, ela tem que parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o mundo. Tem um processo ditando essa lógica. Por isso que se estimula olhar para o micro. Você não decifra a lógica maior. E aí nós teríamos que entrar em temas que nos são bastante caros, né? E que daria assim noites e noites de conversa sobre universalização de acesso, sobre padrão de qualidade, sobre programas
relevantes para a sociedade, a própria gestão democrática interna e nas demais relações, né? Então, sintetizo e realmente paro. Vou só anunciar. A democracia implica romper com a exclusão. Então, você tem que pensar na questão do direito universal. Implica romper e combater a lógica neoliberal do mercado e da privatização de conhecimentos, né? Romper com o modelo privatizante proposto pelo Banco Mundial. Banco. Alguém já ganhou alguma coisa de banco? Ele é o intelectual da educação. Banco. Fundo. Né? Então, se alguém já ganhou alguma coisa, explica aí que a gente vai entender. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que zelar. A autonomia universitária é um direito da instituição, consequentemente da faculdade, na definição de suas normas de formação, docência e pesquisa. Se a gente não brigar por isso, nós vamos continuar cumprindo as tarefas que estão postas no papel. A autonomia é um direito, né? Isso implica numa profunda transparência interna das instâncias de decisão. Hoje o povo faz reunião pelo computador, né? Para não se ver lá na hora da reunião, né? Não, ganha tempo para fazer o quê? Outro paper? Para ir para outro congresso? Para contabilizar mais um item lá no currículo Lattes, né? Ganha tempo. Externamente, as faculdades de educação precisam ampliar o debate com a sociedade civil, com os movimentos sociais, né? E, claro, até com o próprio Estado. A gente passaria aqui uns 4 dias para falar de orçamento participativo. Mas como é que você vai deixar fora? Aqui mesmo, né, Bate? Se não fosse o financiamento aí que o professor tão generosamente lembrou que foi dado para o evento, né? Você está com medo de perder a participação, o dinheiro, você disse que não vai ter mais nem folder. Não, vai depender do comportamento do fórum. Tudo depende. O que você vai publicar, o que você vai dizer, né? Aí uma discussão dificílima. Democratizar o acesso não é massificar. E aí cria aquela necessidade imensa de você ter que discutir como é que as faculdades de educação podem consolidar a qualidade do ensino básico. Porque a questão da democratização passa por aí. Você tem que ter o ensino básico de tal forma qualificado que o acesso se resolva por essa qualificação e não por programas que vão sendo criados no outro caminho. As faculdades de educação têm que pensar nisso, né? Sem dúvida, traumático revalorizar a docência. Nós
perdemos a dimensão do que é ser docente numa faculdade de educação. Exatamente porque está todo mundo competindo com todo mundo. Seja no projeto, seja na verba, seja para ir no evento, né? E atender o quê? O critério produtivista. Correto? A gente teria que estar brigando por realizar os concursos públicos, para que não se criem os hiatos de reposição de quadros. Teria que passar pelas questões salariais, claro. E uma coisa assim que eu não abro mão, e por isso eu não peço dinheiro para nenhum projeto. Peço para os meus alunos. Peço sempre. Para mim, não. Você tem que ter o direito à pesquisa autônoma. Não é individual, solitária. Autônoma. E, claro, que tem que ser exposta, sim, a julgamento público. Mas eu não tenho que pautar minha vida pelos editais. Porque senão eu virei um jesuíta. A Companhia de Jesus dizia o que tinha que fazer e era dogma. E eu não sou jesuíta. Eu fugi do seminário, você sabe, né? Eu não sou jesuíta. Né? Então, a pesquisa autônoma, e isso implica numa briga paralela, contrária à diminuição de prazos na formação de mestres e doutores. Isso vai acabar com a pós-graduação nas áreas de educação e das ciências humanas. Porque eles tornaram igual o paper da matemática, que é uma página, né, de uma pesquisa filosófica que demora 10 anos. Né? Então, isso implica nisso. E aí poderia ter as políticas públicas de financiamento, né, que teriam que ser gerenciadas pela própria instituição, a avaliação dos resultados, em última instância, pensar uma lógica que não é do capital. Desculpa, me estendi muito, mas fico ao mesmo tempo à disposição de vocês. Obrigado. Agora vocês entenderam por que eu tive o privilégio de ficar 10 anos com ele, né, gente? A gente ficaria aqui a noite toda, né? Obrigada, professor, mais uma vez, aí, pela lucidez e pela clareza, consegue perceber e fazer uma avaliação macro, né? Certamente ele vai nos brindar com o texto, tá, gente? E não quero me estender, porque eu quero dar a palavra a vocês. Então, nesse momento eu quero passar a palavra a vocês. Vou pedir 1 minuto para dar chance para mais pessoas poderem falar. Então a pessoa vai dizer o nome e fazer uma pequena identificação aqui do professor, né? E vamos fazer 5 questões no primeiro bloco, 5 questões no primeiro bloco, e depois nós abriremos mais 5 questões. Então 5 questões, o professor responde, aí a gente vai avaliando se a gente aguenta ficar aqui muito bem, tá bom? Primeiro eu queria dizer para o professor que eu estou muito contente de ter ouvido o que eu ouvi aqui. Porque eu sou servidor do Ministério da Educação, eu poderia dizer de forma... sou uma pessoa muito que acredita na educação e em toda a sua força. E o que eu tenho ouvido de educação nas universidades e dentro do próprio Ministério, o que nós ouvimos na mesa anterior, inclusive,
desculpe a indiscrição, é algo totalmente diferente de uma realidade, de um contexto, e que o senhor colocou aqui de forma muito bonita, que eu fiquei até meio saudoso da minha faculdade de História, um pouco. Acho que foi bonito que a gente viu aqui, trazer a universidade, a faculdade de educação, sobretudo pelo seu papel social, para uma realidade que nem sempre ou ela vê, ou ela finge que não vê. E eu vou finalizar pegando um pouco da sua fala, que é uma questão que eu venho reiterando também em algumas discussões públicas. Será que a universidade, aí pode especificar mais a faculdade de educação, a área educacional, será que não já se sabe o que se quer e será que não sabemos o que temos que fazer? Será que nós já sabemos o que temos que fazer ou não queremos fazer? Eu acho que isso, eu fiz essa pergunta na audiência pública no Conselho Nacional de Educação, e eu estou reiterando aqui. Para mim já se produziu muito, claro que conhecimento não se encerra, mas está na hora de praticar um pouquinho desse conhecimento já produzido. Meu nome é Raquel Moraes, eu sou professora dessa Faculdade de Educação, do programa de pós-graduação em Educação, na linha de Políticas Públicas e Gestão da Educação, especificamente Políticas Públicas e Educação à Distância. Eu tive a felicidade de ser aluna, de São Felipe, em 82. Eu fiz todas as histórias com ele e só não fui fazer o mestrado e doutorado com ele porque ele não trabalhava com a questão de tecnologia, que agora eu vejo que coincidentemente acabou de chegar. Inclusive, esse é meu interesse de pesquisar política de informática nas suas aulas, nós até debatemos, eu fiz um seminário, inclusive. Enfim, nessas minhas pesquisas e bancas que eu participei, além da minha pesquisa de mestrado e doutorado, das bancas que eu participei e tenho participado, eu vejo que as tecnologias de informação e comunicação, quando são utilizadas, a maioria delas, dos seus usos, reproduz a ordem vigente. Quer dizer, não há nenhuma inovação, ou quando há uma inovação reguladora, não é uma educação transformadora. Logo, ao capital, seja o capital é aquilo que o Denuval Saviani coloca como o neotecnicismo pedagógico. A pergunta que eu faço você poderia nos dar dicas de como romper com essa covardia que nós estamos submetidos, porque há um consenso, e aí eu concordo com a Neves, que há um consenso estabelecido que tem que produzir papers, e cada vez mais é submetido o professor a essa ditadura. Como romper essa lógica? Eu sei que a Unicamp tentou romper, mas agora ela está vendo que está complicado. Como a gente ser ousado, sendo que a gente está aqui no Ministério da Educação, enfim, como manter esse diálogo sendo mais positivo, enfim, como a gente romper com isso? Obrigada. Professora Carla Titurato, aqui da Faculdade de Educação e da linha de formação de professores do programa. Queria compartilhar minha alegria de escutá-lo, professor, muito das suas teses e conceitos levantados eu compartilho, mas eu fiquei muito preocupada também a partir da sua fala. Nós estamos aqui no momento discutindo o papel da Faculdade de Educação e já há 2 anos que aqui na Faculdade de Educação a gente vem pensando justamente esse papel. E aí, nesse sentido, num dos momentos da sua fala, você remete do retorno à leitura dos clássicos, dos originais, da importância. Eu queria que, então, você, a partir desse recorte que eu estou fazendo, comentasse um pouco na perspectiva curricular mesmo, de uma matriz curricular. Como é que nós podemos pensar uma faculdade de educação a partir dessa proposta que você está levantando? Quer dizer, como é que nós podemos nos organizarmos? Pensando que, atualmente, por exemplo, aqui a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, ela tem um currículo disciplinar, mas extremamente flexível.
e que não remete a formação muito aos fundamentos da educação. O que você está propondo é um currículo disciplinar? Quais seriam as suas propostas acerca dessa questão? Obrigada. É sempre instigante, né, a gente ouvir uma discussão como essa. Eu cheguei ao NB em 1978 e sou professora aqui. E fico pensando sempre no papel importante de uma faculdade de educação dentro da universidade. Eu acho que ela tem um papel fundamental, né? E quanto ao título da sua conferência, Compromisso Político Pedagógico das FES face às novas tendências de gestão e formação docente. Para mim, disso tudo que foi levantado, a sua percepção crítica do que nós estamos vivendo, fica para mim forte que a sua revolução, a sua proposta de revolução, seria uma coisa revolucionária se nós assumirmos a autonomia universitária. Sem assumirmos a autonomia universitária na sua dimensão mais profunda e mais realmente pensando sobre isso, porque nós não falamos sobre isso. E aí essa questão estatal, ela fica estabelecida. Não é? Então, eu acho que nesse sentido, nesse momento das universidades, principalmente aqui, eu vejo no movimento da UNB, esta é uma questão muito forte. Né? Eu acho que é um momento, eu só vejo a revolução por aí, nesse sentido de, pelo menos, nós encontrarmos alguns caminhos e mudarmos essa lógica que está estabelecida pelo Estado. A sua questão básica é: nós já estaríamos sabendo o que devemos fazer e talvez a gente não queira fazer. Né? A minha tendência é concordar com você integralmente. Integralmente. Porque quem é que não sabe que a carreira do docente precisa ser valorizada? Quem que não sabe? Como é que X Estado não querem pagar o piso? Uma lógica doida. O piso já é uma vergonha, né? Já é uma vergonha. Então, mas e assim vai. Todas as coisas dramáticas que hoje você aponta como sendo inerentes aos problemas da educação, as respostas são quase consensuais. O professor tem que ser bem formado? Bom, tem. Mas podemos discutir um pouco que informação é essa. Aí a gente começa a ter divergências. Né? Por quê? Porque vai ser um professor voltado para os interesses de quem na sociedade? Nós estamos sendo formados para atender os interesses do Estado. Ou estamos formando gente para isso. Depois vai passar no concurso público para ser professor nas redes. Estamos formando gente para isso. Né? Um processo de produção. Né? Bom, mas se eu quiser romper com isso, eu tenho que dar uma formação tão boa para esse aluno que ele não passe nesse concurso. Eu me recuso a responder essa pergunta. Não aceito essa orientação. Discordo integralmente. Né? Porque, veja, senão o processo da reprodução ele vai se mantendo. Você vai dizer, pô, mas é utopia demais. Olha, educador sem utopia vai para casa. Vai fazer tarefa do Banco Mundial mesmo. Se não tiver utopia pela mudança, o que vai acontecer? Né?
Mas aí eu estou dizendo, isso é impossível? Não, aí é que vem, ó, se nós queremos fazer, esse é um assunto nosso. Autonomia. Esse é um assunto nosso, não vai vir lá do MEC. Como criar um professor revolucionário? Né? Esse é um assunto nosso. Vamos sentar e conversar, companheiro? O que a gente vai fazer na aula amanhã? Eu falei, companheiro, que agora vão achar que sou do PT. Não sou, não. Nunca fui. Os docentes, os educadores, na rede isso chega a ser triste, né? O professor quer aquele livro didático ou aquela apostila que o Estado compra da rede privada para enfiar na escola do Estado. Né? Compra do Positivo, compra, as prefeituras compram. O professor quer aquilo. Como é que o professor pode querer aquilo e dizer assim, agora eu sei o que eu vou fazer? Coitado, olha o estado que ele chegou. Como é que ele vai dizer assim, eu até gostaria de ganhar mais, então vou fazer uma belíssima greve? Se está amparado no ensino apostilado que veio do setor privado, que o Estado pegou dinheiro público e pagou lá no setor privado e diz, olha, isso aqui é uma boa cartilha aí agora para você ensinar. E ele se satisfaz. Os nossos cursos de formação de professores têm que pensar essa dimensão. Como é que o aluno, não sei aqui, né? Mas eu sei, mas da Unicamp eu sei. O cara, todo mundo que faz Unicamp, claro que passa em concurso público das redes, né? Às vezes assim, deve ser a mesma coisa. Às vezes são 40 vagas, os 38 primeiros é a última turma de pedagogia. Não é assim? Então, veja, você quer aproveitar esse pessoal. E como é que eles chegam lá, se submetem a uma apostila? Né? Então, o que fazer implica sempre na disputa política. Mas a noção da política hoje, ela é tão baixa, né? No sentido de perceber a dimensão política, que as pessoas não politizam as questões. É terrível você entrar numa sala da escola do Estado e ver as pessoas conversando ali no intervalo, em geral reclamando dos alunos. Né? Os alunos estão cada dia mais fracos, os alunos cada dia são mais rebeldes, os alunos cada dia estão mais envolvidos com droga, os alunos cada dia são mais agressivos. São. É um problema social, nós estamos produzindo isso. A produção coletiva não é genética, é cultural, social. As elites fazem com que isto se produza. Mas essa clientela tem que ficar, clientela não, essa população, tá vendo? O consenso, clientela, né? Cala-te boca. Essa população, né? Ela vai receber essa escola que vai ter um professor equivalente. Miséria chama miséria, feiura chama feiura, pobreza chama pobreza, sujeira chama sujeira. Entendeu? Você faz uma somatória
de elementos. Nós não vamos chegar a comparar com a Idade Média, né? Mas uma grande parte das redes estaduais hoje são depósitos de jovens com professores completamente perdidos, sem saber o que fazer, com medo dos alunos, né? Então, primeiro, tem um fundamento nesse tipo de sociedade. O Estado não é neutro. De repente a gente começa a achar até o SIC e o RG. Quem é o Estado? E aí a gente começa a achar também o telefone. Quem é o Estado? O Estado tem partido, tem lado, né? Não é uma coisa abstrata e indefinida. Isso aqui não é uma sociedade de iguais. É uma sociedade de classes sociais. Aí você vai lá na pedagogia e diz assim: ó, leu fulano aqui que disse que acabou de... não existe mais classe social. Por quê? Ah, não, porque é tudo tão tênue. As diferenças ficaram tão relativas. Você não tem mais essa diferença entre burguês e proletário. Aí você vai e faz a dissertação. Por que você começa a falar de minorias, de gênero, né? Por que você começa a trabalhar um monte de temáticas que decorrem daí? Para não falar de classe social. A diferença de gêneros tem também a diferença nos respectivos gêneros de classe. Da milionária burguesa e da professorinha que está lá sentada assalariada. Então, veja, na medida em que as respostas vão se tornando evidentes, aquilo que se tornou hegemônico desconversa. Então, como eu te falei, a gente sabe sim o que é para fazer. A barbárie não vem se o capitalismo acabar. A barbárie é o capitalismo. A barbárie é o capitalismo. Por quê? Porque o seu fundamento é a exploração. Então, como é que você fala de democracia se a essência do modo de produção é a exploração do trabalho, do capital pelo trabalho? Ah, mas como é que eu fico sabendo disso? Não vai ser lendo a apostila que o Estado dá. Não vai ser lendo a apostila que o Estado dá. Então aí vem aquela questão da Kátia, né? Quer dizer, a leitura dos clássicos, ela é fundamental pela essência do que é clássico. Vocês podem tentar encontrar 1000 opções, mas já tentaram, né? Ninguém consegue explicar melhor o funcionamento das sociedades capitalistas do que o Marx. Pode ser que um dia esteja superado, mas no momento, a cada crise do capitalismo, a obra do Marx bate recordes mundiais de venda. Porque os caras correm lá para ele e falam: mas esse cara já tinha explicado isso. Ele já falou que é assim. Né? E evidentemente, por que permanece Sócrates, Aristóteles,
A Raquel falou que foi aluna minha nas várias histórias, né? As várias histórias, a história 1, história 2, história 3 da educação e a opção de história 4, que era de educação geral, história de educação geral. Aí eles foram tirando, né? Vai tirando, vai tirando. Hoje tem 1 semestre e meio. Só que aí é uma visão panorâmica, né? Eu acho que se você lembrar os livros que a gente leu na história 1, 2, 3 e 4, você não vai nem encontrar aqueles livros hoje por aí, né? Quer dizer, era a questão curricular, veja, flexível. Isso vem do mercado. O professor flexível, o trabalhador flexível. O que é isso? É o desempregado esperando uma chance. Ele é flexível, por quê? Porque ele vai aceitar qualquer chance. Qualquer chance. Entendeu? Então, ele é flexível porque ele teve que se convencer dessa mentalidade. Cada vez você tem na Europa mais mestres e doutores acadêmicos trabalhando de garçom. Quem está viajando está sabendo, trabalhando de garçom. Né? Quanto acha, né? Aí tem que concorrer com os oriundes. Né? Veja, isso faz parte dessa lógica da globalização, né? Então, o que a gente contrapõe a flexível curricularmente falando? Diretividade. Pedagogia diretiva. Isso não é autoritário. Uma pedagogia tem que ter diretividade. Aí você se esconde lá num negócio assim, né? Respeitar o conhecimento do aluno e o aluno vai produzir conhecimento. Tá, ele vai fazer o caminho de toda a história. Né? Quer dizer, o que está disponível você não pode disponibilizar para ele. Tem que deixar ele descobrir. Né? Hã? Ah, se for os pobres, então o respeito às outras culturas, a ponte de diversidade, é um monte de coisa que vai na mesma direção, né? Quase sempre significa isso, ó, deixa o cara onde ele está, não mexe, deixa ele lá, é respeito, né? Não mexe com ele. Então é um pouco por aí. Agora, eu tenho que só falar aqui, peraí. Raquel, né? Como romper com a covardia? A covardia, ela tem sido introjetada, né? Hoje a gente brinca, mas é uma brincadeira séria, né? Os dois fenômenos mundialmente reconhecidos hoje são os recordes da literatura de autoajuda e o crescimento das igrejas, né? Das igrejas, das múltiplas igrejas. Faz parte desse princípio do individualismo neoliberal que está lá na pedagogia, né? Respeitar as competências, desenvolver as competências, né? Mas faz parte desse individualismo neoliberal dizer que quem pode resolver o seu problema é só você mesmo.
Olha na educação, as coisas vão por aí, né? Então, existencialmente, as pessoas apelam à literatura de autoajuda. Porque se o problema está comigo, eu tenho que entrar pelo meu umbigo e lá dentro ver o que é e encontrar minha solução, né? Bom, mas nós somos filhos de Deus, né? Que bom, né? Criados à sua imagem e semelhança. Então não somos pouca coisa, somos muita coisa. Se a literatura não der certo, de autoajuda, eu ainda posso apelar para as divindades, seja elas quais forem, né? Então veja, eu me acovardo perante a realidade e olho para dentro, ou transcendo o mundo, né? Vou para a esfera da transcendência. Então, com a tecnologia se faz mais ou menos a mesma coisa. Se ela não for usada para a reprodução, eu não vejo alternativa de como usá-la na contra-reprodução. Até porque essa alternativa eventualmente será desautorizada do ponto de vista social, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista das próprias empresas, né? Que têm o domínio e divulgam as tecnologias. Lá para além do capital, que economizados falam, você tem que começar a construir uma nova subjetividade, porque essa está moldada pelo capital. Só que a subjetividade é uma produção não do indivíduo, é uma produção coletiva, seja para cá, seja para lá. É uma produção coletiva. Então a gente tem que ter paciência pedagógica para repetir sempre, conversar muito entre nós, né? Porque essa questão, nem Deus, nem Paulo Coelho, nem o Estado, nem o MEC, nem a CAPES vão resolver. Afinal de contas, quem é que faz a história dos homens? Os próprios homens. Tá bom, vai, as mulheres também. Os seres humanos, pode ser? Para não ficar aquela coisa assim, todos e todas. Coisa chata, né? Todos e todas. Os seres humanos, né? Isso. E a professora, ela pôs o nome dele? A professora Leda, né? A senhora falou, desculpa, a senhora falou, né, de que a perspectiva da evolução, pelo menos numa certa dimensão, passa pela autonomia universitária. É isso mesmo, é isso mesmo. E é o que eu acabei de dizer agora, essa é uma questão nossa, né? Brigar pela autonomia universitária extensa, de responsabilidade da instituição que a gente se vincula, né? As faculdades de educação, é um imenso pulo do gato. Semana passada eu fui lá na USP, olha que coisa, né? Discutir democracia na universidade, né?
promovido pelas entidades, dos docentes USP, Unesp, Unicamp e dos funcionários, né? Do Unicamp, do Unesp, etc. E eu fui discutir com a dona Eunice Duran. Quem conhece sabe, né? Para onde ela vai e como é que ela anda, né? Então, só de lembrar, aliás eu fiz aqui hoje, né? Só de lembrar dos textos da Chauí sobre a autonomia universitária, a democracia na universidade, ela já teve um xerife lá, né? E eu nem acho que a Chauí chegue a ser radical. Mas vai ter uma postura clara, progressista, muito bem fundamentada, né? Mas teve um professor que estava lá presente, que eu entendi que era amigo da Eunice, falou assim para mim: olha, eu sei que você vai discutir no final, né? Mas eu quero sair e quero fazer uma pergunta agora. Eu falei: bom, tudo bem, né? Faça. Ele fez a pergunta, eu falei: o senhor vai ficar para ouvir a resposta ou não? Diz ele para mim: em respeito eu vou, né? Eu falei: tá bom. Mas qual era o problema dele? Era o fato de eu ter usado a referência da Chauí, né? E o que está acontecendo na USP? Cada dia a USP está mais policialesca, no sentido de o campus ocupado por policiamento, no sentido de professor vigiar e dedurar professor, né? A USP está num momento da ditadura. É o conselho de representantes da universidade menos representativo de todas. O governador tem coragem de eleger o segundo, o terceiro da lista. Há um tremendo retrocesso. E as pessoas estão perdidas para responder o produtivismo da CAPES. Há uma repressão aos alunos violenta. Os líderes dos funcionários estão todos com processos judiciais, né? Quer dizer, olha, para onde nós estamos indo? Então, enquanto a gente corre atrás do Congresso, disso, daquilo, o autoritarismo está tomando conta da universidade estatal. Também está muito mais sofisticado do que na ditadura, né? Hoje tem câmera por todo lado. Na ditadura não tinha câmera, não tinha internet. Se tivesse, acho que a gente tinha ganho aquela porcaria. O Congresso da USP não caía em epílogo. Pois é, você vai contraditório. Contraditório. Então, dia não é usada contra a revolução. Isso. Aí você falou assim, pode ser. Pode ser. Entendeu? Exatamente, né? Agora, não iam nos dar computador, né? Não iam nos dar computador. Trouxe na faixa. Enfim, eu acho que tem muito a caminhar nessa direção, porque junto com esse autoritarismo de gestão, né? De gestão, vem o autoritarismo de pensamento. Quando eu falei, a Faculdade de Educação representa 001 dentro da Unicamp, isso significa mais ou menos o seguinte: física, química, biologia, engenharias, medicina, né, que vão formar o grosso da universidade, eles não querem nem saber de qualquer assunto que seja discutido na Faculdade de Educação.
quer nem saber. Aí você vai lá num conselho universitário, um diretor por unidade. Né? Então a Faculdade de Educação é um, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas é igual, mas é 2, e o resto são as áreas nobres dos institutos. Né? São as áreas nobres dos institutos. Então aí vem o autoritarismo de pensamento. O que a Unicamp quer ser? Ela quer ser o modelo norte-americano. Sem crítica nenhuma, ela quer ser o modelo norte-americano. Ela quer ser a primeira do rol. Entendeu? Por que ela faz um vestibular nacional? Ela vai na linha do que o Zeferino dizia lá no começo. Eu quero os melhores cérebros do país. Né? Como que ele negociou com a ditadura? Vocês querem uma universidade de porte? Então esquece a ideologia e deixa eu contratar quem for bom. Aí ele foi buscar os físicos da Argentina, né? Que na época estavam muito mais avançados do que aqui. Então, veja, o controle, né, estava dizendo, da gestão vai incidir sobre o controle do pensamento. E dentro da universidade, você tem uma disputa que é eminentemente política nesse sentido. Né? Qual sentido? Que projeto de sociedade construir.